Ela vendeu sua liberdade por milhões, jurando manter a dignidade intocada. Mas ele nunca disse que não saber tocá-la seria a maior tortura de todas. O desejo entre os dois é um campo minado coberto por alianças falsas e olhares que se despem. E quando o controle quebrar, não haverá contrato que impeça o prazer de explodir. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de nos contar de onde está assistindo. Era uma tarde ensolarada em Tiradentes, a pequena cidade histórica encravada entre as montanhas de Minas Gerais. O céu tinha aquele azul característico que fazia as casas coloniais coloridas parecerem ainda mais vívidas. Luísa Oliveira caminhava pelas ruas de paralelepípedos, carregando uma sacola com pão fresquinho da padaria do seu antenor. Aos 27 anos, ela mantinha um ar de inocência que combinava perfeitamente com aquela cidade parada no tempo. O sino da igreja matriz de Santo Antônio ecoava pela cidade, anunciando 4 horas da tarde. Luísa ajeitou o cabelo castanho, que insistia em cair sobre seus olhos verdes, herança da bisavó portuguesa. Usava um vestido simples de algodão floral e sapatilhas gastas, mas confortáveis. Não se importava com moda ou tendências. Em Tiradentes, o tempo parecia correr em outro compasso. Enquanto andava, Luísa cumprimentava cada pessoa pelo nome. Conhecia todos. Dona Jurema, que vendia doces caseiros na esquina da praça. Seu Juvenal, o sapateiro que há 40 anos ocupava o mesmo banquinho na calçada. As gêmeas Pereira, já com seus 90 anos, que ainda bordavam toalhas à mão. Era filha única de Dona Terezinha e seu Geraldo. Antigos professores, agora aposentados, que viviam em uma casinha amarela, no final da Rua das Flores. Desde que se formara em pedagogia na Faculdade de São João del Rei, dividia seu tempo entre dar aulas na escolinha municipal e cuidar dos pais que enfrentavam problemas de saúde. Luísa, Luísa, chamou Mariana, dona da loja de artesanato. Preciso te mostrar uma coisa. Luísa sorriu e se aproximou. Mariana era uma das poucas amigas de sua idade que ainda moravam na cidade. A maioria partira em busca de oportunidades nas capitais. O que foi, Mari? Olha só o que chegou hoje. Mariana mostrou orgulhosa um conjunto de cerâmicas pintadas à mão. São da comunidade Apiaí. Pensei em você para a escola. Não seriam perfeitas para o projeto de arte com os pequenos? Luísa admirou as peças, encantada com as cores vibrantes e os desenhos que contavam histórias do folclore brasileiro. São lindas, Mari. Mas você sabe como anda o orçamento da escola. Mariana fez um gesto displicente. Bobagem, considere um presente da madrinha para seus alunos. Mari, sem discussão, vou entregar na escola amanhã. Essas pequenas gentilezas eram o tempero da vida em Tiradentes. As pessoas cuidavam umas das outras, criando uma rede invisível de apoio que sustentava a todos nos momentos difíceis. E momentos difíceis era o que não faltava na vida de Luísa ultimamente. Luísa nunca havia saído de Minas, não conhecia o mar, nem grandes metrópoles. Seu mundo era aquele. As ladeiras de pedra, a igreja matriz, o sino que tocava às 6 da tarde e os domingos com café coado na hora depois da missa. E dentro desse mundo pequeno, seu coração permanecia intocado. Não por falta de pretendentes, Tiradentes tinha seus rapazes que suspiravam por ela. Mas por falta de conexão verdadeira. Ela sonhava com algo além de um casamento por conveniência ou expectativa social. Sonhava com um amor que a tocasse de verdade. Todas as noites, antes de dormir, Luísa abria a janela de seu quarto e olhava para as estrelas, imaginando como seria sua vida em outro lugar, com outra pessoa. Alguém que a entendesse, que visse além da professora dedicada de cidade pequena. Alguém que desafiasse sua mente e tocasse sua alma. Será que estou pedindo demais? Sussurrava para a lua que brilhava indiferente às inquietações humanas. Naquela mesma tarde, a milhares de quilômetros dali, na cobertura de um edifício envidraçado na Avenida Faria Lima, em São Paulo, Rafael Mendonça Montenegro batia com força na mesa de vidro temperado. Não me interessa o que vai custar, Paulo. Resolva essa merda agora. O homem do outro lado da linha provavelmente tremia. Rafael tinha esse efeito nas pessoas. Aos 38 anos, era considerado um dos empresários mais poderosos e mais implacáveis
do mercado brasileiro de tecnologia. A Montenegro Tech era avaliada em bilhões e tinha filiais em Londres, Nova York e Singapura. Era conhecida por absorver startups promissoras antes que pudessem se tornar concorrentes. O escritório era um espelho de sua personalidade, clean, impecável, intimidador. Janelas do chão ao teto revelavam o skyline de São Paulo, uma floresta de concreto e vidro que ele dominava com maestria. Obras de arte contemporânea decoravam as paredes brancas. Um Vic Muniz original, um tríptico de Beatriz Milhazes, peças caríssimas adquiridas mais como investimento do que por apreciação estética. Rafael desligou o telefone com violência e virou-se para a vista panorâmica de São Paulo. Suas feições eram duras, quase esculpidas. Maxilar definido, olhos escuros e penetrantes, cabelo sempre perfeitamente cortado. Vestia-se impecavelmente, com ternos feitos à mão na Itália. Seu relógio custava mais do que a maioria dos carros nas ruas abaixo. O reflexo no vidro mostrava um homem no auge do sucesso profissional. Mas havia algo nos olhos, uma sombra, talvez, que revelava a solidão por trás do império. Não que Rafael admitisse isso, nem para si mesmo. Sentimentos eram fraquezas. Seu pai, o velho Montenegro, havia martelado isso em sua cabeça desde criança. Negócios são negócios, rapaz. Não há espaço para emoções. Senhor Montenegro, sua reunião com os advogados começa em 10 minutos. Anunciou Márcia, sua secretária executiva, pela porta entreaberta. Mande-os entrar agora, ordenou, sem tirar os olhos da cidade. Márcia hesitou por um segundo. Trabalhava com Rafael há 8 anos e ainda não havia se acostumado com seu temperamento volátil. Era brilhante, visionário mesmo, mas imprevisível como uma tempestade tropical. Ela assentiu e saiu para buscar os visitantes. A equipe de advogados entrou silenciosa. 5 homens de meia-idade com pastas caras e expressões nervosas. Então, Rafael perguntou, finalmente virando-se para encará-los. O mais velho deles, Dr. Augusto Mendes, pigarreou antes de falar. A situação com a senhorita Camila Torres está complicada. Ela está irredutível sobre suas alegações de assédio e má conduta e tem provas comprometedoras. Rafael cerrou os punhos. Camila Torres era uma modelo famosa com quem tivera um breve caso meses atrás. Quando ele terminou o relacionamento, ela veio a público com acusações de comportamento abusivo. As ações da Montenegro Tech caíram 15% no dia seguinte e 3 grandes contratos internacionais foram suspensos. Quanto ela quer? Perguntou secamente. Não é uma questão de dinheiro, Sr. Montenegro. Ela quer vingança. Quer ver sua reputação destruída como ela alega que a dela foi. Rafael caminhou até o bar elegante, no canto da sala, e serviu-se de um uísque caro. O líquido âmbar refletia a luz do sol poente, criando padrões hipnóticos no copo de cristal. Ele bebeu um gole demorado, sentindo o ardor familiar descer por sua garganta. Era um ritual que o acalmava, que o ajudava a pensar. Todo mundo tem um preço, Augusto. É só uma questão de achar o número certo. Os advogados trocaram olhares desconfortáveis. Sabiam que, desta vez, o dinheiro poderia não ser suficiente. Com todo respeito, senhor, interveio o advogado mais jovem. Não é só uma questão de dinheiro. O conselho está preocupado. Os investidores estão nervosos. Precisamos mudar sua imagem pública. Um homem de família respeitável, não um playboy irresponsável. Rafael riu, mas sem humor. E como sugere que eu faça isso? Adote um cachorro, faça caridade? Case-se, disse Dr. Augusto com firmeza. Encontre uma mulher adequada, respeitável, alguém sem conexões com seu mundo, alguém autêntico. O silêncio que seguiu foi pesado. O único som era o gelo tilintando no copo de Rafael enquanto ele digeria a sugestão. Isso é ridículo. Estamos em 2025. Não em 1950. É um movimento estratégico, Sr. Montenegro. Um casamento que demonstre estabilidade, compromisso, com contrato, obviamente, prazo definido, sem complicações emocionais, apenas uma aliança estratégica para acalmar os investidores e neutralizar este escândalo. Rafael olhou para cada um dos rostos na sala. Estavam falando sério, completamente sério. E onde exatamente eu encontraria essa mulher ideal
para um casamento de fachada. Doutor. Augusto abriu sua pasta e retirou uma fina pilha de papéis. Já iniciamos uma pesquisa discreta. Temos algumas candidatas que atendem ao perfil desejado. Rafael pegou os papéis, folheando-os com desinteresse. Professoras, enfermeiras, assistentes sociais. Que clichê. São profissões respeitáveis que transmitem valores sólidos. Exatamente o que sua imagem precisa agora. Rafael parou em uma das páginas, franzindo o senho. Esta, Luísa Oliveira. O que sabemos sobre ela? Professora em Tiradentes, Minas Gerais. Formada com honras em pedagogia. Sem redes sociais significativas, sem escândalos, sem relacionamentos públicos anteriores. Família respeitável, pais ex-professores. Discretamente bonita, sem ser chamativa. E por que ela aceitaria tal acordo? Dr. Augusto hesitou. Seus pais estão em dificuldades financeiras. O pai hipotecou a casa para pagar tratamento médico da mãe. Estão prestes a perder tudo. Um sorriso frio se formou nos lábios de Rafael. Perfeito. Desesperada, mas por um motivo nobre. Pode funcionar. Enquanto isso, em Tiradentes, a situação na Casa Amarela da Rua das Flores se deteriorava. Seu Geraldo sentava-se à mesa da cozinha com um monte de papéis à sua frente. Ao seu lado, Dona Terezinha segurava um lenço contra os lábios, tentando conter o choro. A casa era simples, mas aconchegante. Móveis de madeira escura que haviam pertencido aos avós de seu Geraldo. Paredes decoradas com fotos de família em molduras desgastadas pelo tempo. O cheiro de café recém-coado e do bolo de fubá que Dona Terezinha fazia todas as tardes, mesmo nos dias em que a dor no peito mal a deixava ficar de pé. Pai, tem que haver outra solução, implorou Luísa, sentando-se diante deles. A luz do entardecer entrava pelas janelas, pintando a cena em tons dourados que contrastavam com a tristeza palpável no ar. Não há, filha. O banco vai tomar a casa. As dívidas do tratamento da sua mãe, os empréstimos que fiz, tudo se acumulou. Somos professores aposentados, nunca tivemos muito. Seu Geraldo havia hipotecado a casa para pagar o tratamento de Dona Terezinha, que sofria de uma doença cardíaca rara. Agora, com os juros acumulados, a dívida era impagável. Vamos vender tudo, começar de novo, sugeriu Luísa. Vender o quê, minha filha? Esta casa é tudo o que temos, e mesmo que vendêssemos, não cobriria nem metade da dívida. Dona Terezinha tossiu, um som fraco que parecia ecoar pela cozinha. Seu rosto, antes cheio e corado, agora estava magro, com olheiras profundas que contavam a história de noites sem dormir. Os remédios caros ajudavam, mas não eram um milagre. Talvez eu possa pegar mais aulas particulares, disse Luísa desesperada. Posso falar com o prefeito, talvez haja algum programa social. Já tentamos tudo, filha. Eles vêm na sexta-feira, para essa avaliação final. A voz de seu Geraldo falhou na última palavra. A ideia de perder a casa onde criara sua filha, onde planejava passar seus últimos anos com a esposa, era um golpe do qual não sabia se conseguiria se recuperar. Luísa segurou as mãos dos pais, aqueles dedos enrugados que haviam lhe ensinado a escrever, a rezar, a viver com dignidade. Vou dar um jeito, prometeu, embora não soubesse como. Naquela noite, em seu quarto, Luísa abriu a velha caixa de madeira onde guardava suas economias. Algumas notas, moedas, não chegavam nem perto do necessário. Olhou para o diploma emoldurado na parede. Tantos sonhos, tantos planos. Pensou em seus alunos, nas histórias que ainda queria contar a eles, nos mundos que queria abrir através dos livros e das artes. E pensou em seus pais, que haviam sacrificado tanto para que ela pudesse estudar. Agora era sua vez de sacrificar-se por eles. Na manhã seguinte, ao chegar à escola, Luísa foi chamada à diretoria. Lá estava Dona Eulália, a diretora, com uma expressão estranha. Luísa, há um homem aqui querendo falar com você. Disse que é importante. Comigo? Quem é? Um advogado de São Paulo. Parece importante. Na sala de reuniões esperava um senhor de terno cinza, óculos de armação fina e postura formal. Levantou-se quando ela entrou. Senhorita Luísa Oliveira, sou o Dr. Augusto Mendes, advogado representante de Rafael Montenegro. Quem? Perguntou Luísa, genuinamente confusa. O homem sorriu brevemente. Rafael Montenegro, CEO da Montenegro Tech, um dos homens mais influentes do Brasil.
E o que ele quer comigo? Dr. Augusto ajustou os óculos, estudando a jovem à sua frente. Ela era exatamente como as fotos sugeriam. Bonita de maneira discreta, com olhos expressivos que revelavam inteligência e caráter. Perfeita para o que precisavam. Senhorita Oliveira, vamos ser diretos. Fizemos uma pesquisa extensiva em busca de alguém com seu perfil. Uma jovem de boa família, educada, sem escândalos ou passado complicado. Alguém que valorize discrição e dignidade. Luísa cruzou os braços. O que exatamente o senhor e seu cliente querem? Uma proposta de negócios. Sr. Montenegro está disposto a oferecer uma quantia considerável em troca de um acordo temporário. Que tipo de acordo? Um casamento por contrato, 6 meses, talvez 1 ano. Todas as suas despesas pagas. Mais um valor adicional substancial. Luísa quase riu. Parecia uma piada de mau gosto. O senhor está me pedindo para me casar com um estranho? Por dinheiro? Isso é absurdo. Entendo sua reação, mas peço que considere. O senhor Montenegro está disposto a pagar 5 milhões de reais, além de quitar todas as dívidas de sua família e garantir um plano de saúde vitalício para seus pais. O coração de Luísa parou por um instante. 5 milhões. As dívidas quitadas. O tratamento da mãe garantido. Por que eu? Se perguntou a voz subitamente fraca. Como disse, seu perfil, integridade, discrição e, se me permite a franqueza, sua inexperiência nos círculos sociais de São Paulo torna tudo mais conveniente. Não haverá complicações de romances passados ou conexões inconvenientes. Luísa caminhou até a janela, observando o pátio da escola onde seus alunos brincavam alheios às complicações do mundo adulto. Crianças rindo, correndo, vivendo no presente. Como seria vender seu futuro para salvar o passado de seus pais? E o que eu teria que fazer exatamente? Dr. Augusto abriu a pasta e tirou um documento. Nada além de interpretar o papel de esposa dedicada em público. Eventos sociais, algumas aparições na imprensa. Descrição absoluta sobre a natureza do acordo. Não haveria obrigações íntimas, se é isso que a preocupa. Luísa sentiu o rosto queimar de vergonha. Pense na proposta, senhorita Oliveira. Aqui está meu cartão. O Sr. Montenegro estará em Belo Horizonte amanhã e poderia encontrá-la para discutir os detalhes, caso esteja interessada. Quando o advogado saiu, Luísa ficou sozinha com aquele cartão na mão e um turbilhão de emoções no peito. A proposta era absurda, imoral até. Vender-se para um casamento de fachada. Sua dignidade valia tão pouco. Mas então pensou nos pais, na casa prestes a ser tomada, nos remédios caros da mãe. No caminho de volta para casa, parou na igreja. Sentou-se no último banco, olhando para o altar dourado que testemunhara séculos de orações, súplicas e agradecimentos. O que devo fazer? Sussurrou, não esperando resposta. As imagens de santos olhavam para ela em silêncio solene, como se dissessem que esta era uma resposta que ela precisaria encontrar sozinha. Naquela noite, Luísa não dormiu. Olhou para o teto de seu quarto de infância, aquele mesmo que tinha estrelas fluorescentes que seu pai colara quando ela tinha medo do escuro. Chorou silenciosamente, pesando suas opções. Não havia opções, na verdade, apenas um caminho tortuoso para salvar aqueles que amava. Na manhã seguinte, pegou um ônibus para Belo Horizonte. No hotel indicado no cartão, o homem mais poderoso que jamais conhecera a esperava. Rafael Montenegro não era como ela imaginava. Esperava alguém mais velho, talvez com uma barriga proeminente de quem janta em restaurantes caros demais. Mas o homem que se levantou quando ela entrou no restaurante privativo do hotel era alto, elegante e inquietantemente bonito. Seus olhos, porém, eram frios como pedras de um rio no inverno. Senhorita Oliveira, obrigado por vir. Ela assentiu, sentindo-se deslocada em seu vestido simples, comprado em uma loja de departamentos. Gostaria de um café? Um suco? Ele ofereceu formalmente. Não, obrigada. Prefiro ir direto ao ponto. Um leve sorriso curvou os lábios dele. Direta, gosto disso. Então meu advogado explicou a situação? Um casamento falso para limpar sua imagem? Sim, ele explicou. E você está considerando? Luísa respirou fundo. Meus pais estão prestes a perder tudo,
Minha mãe precisa de tratamento contínuo. Então sim, estou considerando. Rafael a observou por um momento, analisando-a como fazia com empresas antes de adquiri-las. Vou ser franco. Preciso de uma esposa que pareça legítima. Alguém sem ambições sociais ou conexões problemáticas. Você é perfeita nesse sentido. E o que acontece quando o contrato terminar? Você volta para sua vida 5 milhões mais rica e seus pais estarão seguros. Quanto tempo? 6 meses. No máximo 1 ano. Luísa olhou para as próprias mãos. Eram mãos de professora, simples, cuidadosas, sem joias caras ou unhas elaboradas. Tenho condições, ela disse finalmente. Rafael ergueu uma sobrancelha, surpreso. Condições? Primeiro, quero tudo por escrito. As dívidas quitadas, o plano de saúde, tudo documentado antes da cerimônia. Segundo, quero continuar dando aulas, mesmo que à distância. E terceiro, ela respirou fundo. Quando isso acabar, você nunca mais procura a mim ou minha família. Rafael a estudou com mais interesse. Havia uma espinha dorsal ali, sob aquela aparência frágil. Aceito suas condições, mas tenho algumas eu mesmo. Total discrição. Jamais revelar a natureza do nosso acordo. Comparecer a todos os eventos sociais necessários. E... Ele fez uma pausa. Um detalhe que meu advogado pode ter omitido. Precisaremos morar juntos. O rosto de Luísa empalideceu. Morar juntos. Na minha casa em São Paulo. Quartos separados, obviamente. Mas para que o casamento pareça real é essencial. Luísa sentiu náuseas. 6 meses vivendo com um estranho, longe de tudo o que conhecia e amava. Sei que não é ideal, continuou Rafael. Mas, se isso ajudar, estou disposto a aumentar o valor para 7 milhões. 7 milhões. Uma vida inteira de salários de professora não chegaria perto disso. Poderia garantir não apenas o futuro dos pais, mas o seu próprio. Poderia abrir aquela escola para crianças especiais que sempre sonhara. Temos um acordo? Perguntou Rafael, estendendo a mão. Luísa olhou para aquela mão, forte, com um relógio caríssimo no pulso, e sentiu que estava vendendo sua alma, mas por uma causa que valia a pena. Temos um acordo, respondeu, apertando a mão dele. Ótimo, disse Rafael com um sorriso que não alcançava seus olhos. O casamento será em 3 semanas. Minha equipe cuidará de tudo. Quando ela se levantou para ir embora, Rafael acrescentou com voz gelada. Ah, e só para que saiba, você não vai durar 30 dias comigo. Luísa não respondeu, mas algo dentro dela se acendeu. Não medo, mas determinação. Ele poderia ter dinheiro e poder, mas ela tinha algo que ele jamais entenderia. Um coração verdadeiro. Na manhã do casamento, Luísa observava através da janela do hotel 5 estrelas em São Paulo, enquanto uma equipe de profissionais a transformava em outra pessoa. Cabeleireiros, maquiadores e estilistas trabalhavam em silêncio, criando uma versão aprimorada dela. O vestido, desenhado por um estilista famoso, custava mais do que todos os seus pertences juntos. Sorria um pouco, querida, pediu o fotógrafo contratado para registrar os momentos íntimos da noiva se arrumando. Você parece estar indo para um velório, não para seu casamento. Como sorrir quando se está vendendo a própria liberdade? Mas Luísa forçou os lábios a se curvarem. Era parte do acordo, parte da farsa. Na Igreja da Consolação, centro de São Paulo, a elite empresarial e política do país se reunia. Ninguém ali sabia que o casamento era uma transação comercial, exceto o Dr. Augusto e mais 2 advogados que haviam elaborado o contrato. Para todos os outros, era o conto de fadas da professora do interior que conquistou o coração do bilionário. Seus pais estavam lá, obviamente. Seu Geraldo usando um terno novo. Dona Terezinha com um vestido azul e um sorriso confuso. Ainda não entendiam como a filha havia se apaixonado por um magnata que nunca haviam conhecido antes, mas estavam felizes vendo as dívidas desaparecerem misteriosamente e o tratamento médico sendo providenciado nos melhores hospitais do país. Tem certeza disso, minha filha? Perguntou seu Geraldo quando a encontrou na sala reservada aos familiares da noiva. Casamento é algo sério e você mal conhece esse homem. Tenho certeza, pai, mentiu Luísa, odiando-se por isso. Às vezes, o amor acontece rápido. A música começou, o tradicional órgão tocando a marcha nupcial.
Luísa sentiu as pernas tremerem. Seu pai a conduziu pelo corredor da igreja. Os convidados se levantaram. Flashes disparavam. No altar, Rafael esperava, imponente em seu terno italiano, cabelos perfeitamente alinhados, olhos indecifráveis. Não havia emoção naquele olhar, apenas cálculo. O padre falou sobre amor, compromisso e fidelidade. Palavras ocas naquele contexto. Quando chegou a hora dos votos, Rafael recitou os seus com perfeição ensaiada. Luísa tentou parecer emocionada ao dizer os seus, escondendo o tremor nas mãos. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O momento que Luísa temia. Rafael se inclinou segurando-a pela cintura com firmeza excessiva e tocou seus lábios brevemente. Um beijo técnico, sem alma. Os convidados aplaudiram. Mais flashes. A recepção ocorreu em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Orquídeas importadas, champanhe francês, uma orquestra tocando música clássica. Luísa conheceu mais pessoas naquela noite do que em toda a sua vida. Políticos, empresários, celebridades. Todos queriam conhecer a mulher que domou Rafael Montenegro. Nunca o vi tão sereno, comentou uma socialite de meia-idade. Você deve ter poderes mágicos, querida. Por algumas horas, Luísa interpretou seu papel. A noiva radiante, apaixonada, agradecida pelo conto de fadas que vivia. Rafael, por sua vez, mantinha-se ao seu lado, ocasionalmente colocando a mão em sua cintura ou sussurrando algo em seu ouvido para manter as aparências. Quando finalmente o último convidado se foi, já passava da meia-noite. O casal foi conduzido a uma suíte presidencial, onde passariam a noite antes de seguir para a lua de mel, que na verdade seria apenas uma sessão de fotos nas Maldivas para as revistas de celebridades. Assim que a porta se fechou, Rafael afrouxou a gravata e serviu-se de uísque. Você foi convincente, comentou sem olhar para ela. Quase acreditei em algumas de suas risadas. Luísa deixou-se cair em uma poltrona exausta. Obrigada, eu acho. Amanhã partimos às 9h. Os passaportes estão em ordem. E depois das Maldivas? Voltamos para São Paulo, para minha casa, seu novo lar pelos próximos meses. A palavra lar soou estranha naquele contexto. Um lar não se compra, não se contrata. Espero que tenha claro que isso é apenas negócios, continuou Rafael. Não espere gentilezas domésticas. Está em nosso contrato, página 17, cláusula 23, respondeu Luísa com amargura. Relacionamento estritamente profissional. Rafael quase sorriu. Vejo que leu os documentos com atenção. Inteligente. Ele terminou sua bebida e dirigiu-se ao quarto. Há outro quarto através daquela porta. Suas malas já estão lá. Sugiro que descanse. Os próximos dias serão intensos. Quando ele fechou a porta, Luísa finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. O que havia feito? Vendido sua liberdade, sua dignidade, por dinheiro. Mesmo que fosse para salvar seus pais, sentia-se suja. No dia seguinte, as fotos do casal apaixonado nas Maldivas apareceram em todas as mídias sociais. Luísa em vestidos leves, sorrindo para a câmera enquanto Rafael a abraçava na praia. A frase casal perfeito tornou-se trending topic. O escândalo com Camila Torres começou a ser esquecido. 3 dias depois, retornaram a São Paulo. A mansão de Rafael ficava no Jardim Europa, um dos bairros mais exclusivos da cidade. Era uma propriedade imensa, com jardins elaborados, piscina, spa, cinema privativo e uma equipe de funcionários que incluía governanta, cozinheira, jardineiros, motoristas e seguranças. A ala leste será sua, explicou Rafael, enquanto um funcionário carregava as malas de Luísa. Tem seu próprio quarto, banheiro, closet e uma pequena sala de estar. Meus aposentos ficam na ala oeste. Para todos os efeitos, compartilhamos o quarto principal caso alguém pergunte. E os funcionários? Eles sabem? Sabem apenas que devem respeitar sua privacidade e seguir suas instruções, desde que não contradigam as minhas. A casa era deslumbrante, mas fria como seu proprietário. Decoração minimalista, tons neutros, obras de arte abstratas caríssimas. Não havia fotos de família, objetos pessoais ou qualquer coisa que sugerisse calor humano.
Luísa foi apresentada aos funcionários. A governanta, Sra. Pereira, uma mulher de meia idade com expressão severa. A cozinheira, Dona Carmen, uma senhora de traços nordestinos que mal ergueu os olhos ao cumprimentá-la. O mordomo, Sr. Santos, formal até no modo como se curvava. Todos pareciam robôs programados para servir sem demonstrar emoções. O café da manhã é servido às 7h, informou Rafael. Jantamos às 20h quando estou em casa, o que é raro. Para o almoço, informe suas preferências à Dona Carmen. Qualquer necessidade específica, dirija-se à Sra. Pereira. Posso explorar a casa? É sua casa agora, pelo menos oficialmente. Pode ir onde quiser, exceto meu escritório e meu quarto, obviamente. Ah, e uma regra importante. Quando recebermos visitas, especialmente da imprensa, comportamo-nos como um casal verdadeiro. Mesmo nos bastidores, pois nunca se sabe quem pode estar observando. Naquela primeira noite, Luísa jantou sozinha. Rafael tinha uma reunião de negócios. Sentada à cabeceira daquela mesa imensa, com um jantar digno de restaurante estrelado à sua frente, sentiu-se mais solitária do que nunca. Depois de apenas 2 garfadas, pediu licença e retirou-se para seu quarto, deixando a equipe da cozinha confusa. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Rafael saía cedo e voltava tarde. Quando estava em casa, trancava-se no escritório. Luísa passou a explorar a mansão, conhecendo cada canto, cada corredor. Descobriu uma biblioteca impressionante e lá passou a maior parte de seu tempo, lendo livros que jamais teria acesso em Tiradentes. Na primeira semana, tentou estabelecer algum tipo de conexão com os funcionários, sem sucesso. Todos eram educados, mas distantes, claramente instruídos a manter-se assim, exceto por Dona Carmen, que após alguns dias ofereceu a Luísa um pedaço de bolo de milho que havia feito, especialmente porque notei que a senhora gosta. Foi o primeiro gesto de genuína gentileza que Luísa recebeu desde que chegara àquela casa. Emocionou-se mais do que deveria. Sente falta de casa, não é? Perguntou Dona Carmen, enquanto Luísa saboreava o bolo. Muito, confessou. Lá em Tiradentes conheço todo mundo. Aqui, São Paulo pode ser cruel com quem não está acostumado, mas a senhora vai se adaptar. Tem um bom coração, dá para ver. Aquela pequena conversa foi um bálsamo para Luísa. Nos dias seguintes, passou a frequentar mais a cozinha, conversando com Dona Carmen enquanto ela preparava as refeições. A cozinheira lhe contou sobre sua vida no Recife, seus filhos que estudavam com a ajuda de seu salário, seus sonhos. Paralelo a isso, Luísa mantinha suas aulas online para os alunos de Tiradentes, através de um programa especial aprovado pela Secretaria de Educação. Era seu único vínculo com sua vida anterior e o protegia como um tesouro. No 7º dia de convivência, ocorreu o primeiro confronto direto com Rafael. Ela estava na biblioteca quando ouviu um estrondo vindo da sala de estar. Ao chegar lá, viu Rafael gritando com o Sr. Santos porque um vaso Ming havia sido quebrado. Incompetência! Sabe quanto custava essa peça? Mais do que você ganharia em 10 anos, vociferava Rafael, enquanto o mordomo, um senhor de quase 60 anos, mantinha a cabeça baixa, tremendo. Desculpe, senhor, foi um acidente. Estava limpando e... Acidentes custam dinheiro, e o dinheiro sai do meu bolso. Luísa não conseguiu se conter. Caminhou até eles e se ajoelhou, começando a recolher os cacos. O que pensa que está fazendo? Perguntou Rafael atônito. Ajudando. Sr. Santos, poderia buscar uma vassoura, por favor? O mordomo olhou para Rafael sem saber como proceder. Saia, ordenou Rafael ao funcionário, que prontamente obedeceu. Quando ficaram sozinhos, ele encarou Luísa com raiva. Não se meta nos meus assuntos com os funcionários. Não é justo tratar as pessoas assim. Foi um acidente. Um acidente de R$ 200.000. Luísa continuou recolhendo os cacos, mesmo sob o olhar furioso de Rafael. Objetos se substituem, pessoas não. Algo na maneira como ela disse aquilo, simples, direta, sem drama, atingiu Rafael de uma forma inesperada. Ficou ali observando-a cuidadosamente, recolhendo cada pedaço quebrado, as mãos delicadas movendo-se com determinação. Vai se cortar, disse finalmente. Estou sendo cuidadosa. Por que se importa? Não é seu vaso, não é seu funcionário.
Luísa olhou para ele. Porque é o certo a fazer. Naquela mesma noite, Rafael observou discretamente, enquanto Luísa conversava com Dona Carmen na cozinha. A professora do interior ajudava a cozinheira a preparar o jantar, rindo de algo que a mulher mais velha contava. Havia uma naturalidade naquele gesto, uma ausência de hierarquia que era completamente estranha ao seu mundo. Mais tarde, durante o jantar, o primeiro que compartilhavam de fato, Rafael perguntou: por que escolheu ser professora? Não parece uma carreira ambiciosa. Luísa o encarou por um momento. Não escolhi minha profissão pela ambição financeira. Escolhi porque acredito que educação transforma vidas. Nobre, mas idealista. E qual foi sua motivação para criar seu império? Só o dinheiro? A pergunta o pegou de surpresa. Ninguém o questionava assim. Sucesso, excelência, controle, coisas que o dinheiro permite, mas que são maiores que ele. E você é feliz? Rafael quase engasgou com o vinho. Felicidade é um conceito superestimado. Prefiro poder. É mais concreto. Luísa balançou a cabeça. Isso explica muita coisa. O que exatamente? Por que você paga por um casamento? Por que trata as pessoas como objetos descartáveis? Por que vive nesta casa linda e fria, sozinho? Rafael sentiu raiva crescendo em seu peito. Você não me conhece. Nem você a mim. Mas aqui estamos, casados, então talvez devêssemos pelo menos tentar nos entender. O silêncio que se seguiu foi tenso. Finalmente Rafael se levantou. Tenho trabalho a fazer. Boa noite, senhorita Oliveira. Senhora Montenegro, lembra? Pelo menos no papel, corrigiu Luísa, com um leve tom de ironia. Ele parou por um momento como se fosse dizer algo, mas mudou de ideia e saiu. Naquela noite, deitada em sua cama luxuosa, Luísa pensou em como sua vida havia mudado drasticamente em tão pouco tempo. Estava vivendo com um estranho, em uma cidade estranha, fingindo uma vida que não era sua. E ainda tinha mais de 5 meses pela frente. O que não sabia era que Rafael, em seu quarto do outro lado da mansão, olhava para o teto pensando naquela mulher simples que ousara desafiá-lo, que recolhia cacos de um vaso caríssimo com as próprias mãos, que ajudava a cozinheira como se fosse uma igual, que falava de felicidade como se fosse algo tangível, real. Idealista, murmurou para si mesmo. Não vai durar. Mas uma pequena voz em sua mente questionou. E se ela durar? Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. Na manhã seguinte, durante o café, Rafael anunciou abruptamente: temos um evento hoje à noite. A Montenegro Tech está lançando um novo sistema de inteligência artificial para o mercado financeiro. Luísa ergueu os olhos do livro que lia. Era a primeira vez que Rafael iniciava uma conversa espontaneamente. Que horas devo estar pronta? Saímos às 19 horas. Márcia, minha assistente, enviará uma estilista e uma maquiadora. Esteja disponível a partir das 16 horas. Posso escolher meu próprio vestido? Rafael a analisou. Prefiro que use algo adequado ao ambiente corporativo. A estilista saberá o que é apropriado. Luísa respirou fundo. Mais uma vez seria vestida como uma boneca, arrumada para servir ao propósito dele. Como quiser, afinal você está pagando. Aquela pequena provocação fez Rafael hesitar. Se há algo específico que prefira usar? Não. A estilista saberá o que é adequado, como você disse. O silêncio que se seguiu foi pesado. A outra coisa, continuou Rafael, deixando seu café de lado. Vários investidores e jornalistas estarão presentes. Precisamos parecer convincentes. Convincentes como? Como um casal verdadeiro. Será a primeira aparição pública significativa desde o casamento. E o que devo fazer? Pendurar-me em seu braço e olhar para você com adoração. Rafael a estudou com interesse. Seu sarcasmo é inesperado. Tenho muitas qualidades inesperadas. Um leve sorriso surgiu no canto dos lábios dele. Aparentemente. Mas, respondendo à sua pergunta, sim, seria útil se parecesse genuinamente interessada em mim. Sou boa professora, não atriz. Considere um teste para suas habilidades, então. À noite, quando Luísa desceu as escadas da mansão, houve um momento de silêncio. Rafael, que a esperava no hall de entrada,
parou de olhar para o celular e ergueu os olhos. O vestido era uma criação em verde esmeralda que acentuava seus olhos. Elegante, sofisticado, mas não ostensivo. Seus cabelos estavam presos em um coque elaborado, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. "Estou adequada?" perguntou ela, notando o olhar prolongado dele. Rafael pigarreou. "Perfeitamente adequada. Vamos?" No carro ele a instruiu sobre quem estaria presente e como deveria se comportar. Investidores importantes da Ásia e Europa, representantes do governo, jornalistas de veículos especializados em tecnologia e economia. Se alguém perguntar como nos conhecemos, a história oficial é que nos encontramos durante uma visita minha a Minas para um projeto social. Foi amor à primeira vista. "Tão romântico", comentou Luísa irônica, "e se perguntarem sobre meu trabalho, seja honesta, diga que é professora e que continua lecionando online. Isso humaniza minha imagem." "Humaniza", repetiu ela com um suspiro. "É como se você fosse uma marca, não uma pessoa." Rafael a encarou. "No meu mundo são a mesma coisa." O evento ocorreu no mais novo e luxuoso centro de convenções de São Paulo. Luzes, música ambiente, garçons circulando com champanhe e canapés elaborados. Um palco central, onde mais tarde Rafael faria sua apresentação sobre o novo sistema de IA. Assim que entraram, os flashes começaram. Rafael colocou a mão na base das costas de Luísa, guiando-a entre os convidados. Sorria mais do que ela jamais o vira sorrir. Um sorriso ensaiado, calculado, que não alcançava seus olhos. "Rafael, finalmente conhecemos a famosa esposa", exclamou um homem de meia idade com sotaque alemão. "Ludwig Müller, Banco Europeu de Investimentos." "Ludwig, esta é Luísa", apresentou Rafael agora com o braço ao redor da cintura dela. "Luísa, Ludwig é um dos nossos mais importantes parceiros internacionais." O homem beijou a mão de Luísa com afetação. "Encantado, madame. Rafael nos surpreendeu a todos com este casamento relâmpago. Ele sempre foi tão reservado quanto a sua vida pessoal." "Algumas coisas não podem ser planejadas", respondeu Luísa sorrindo docemente. "O amor é uma delas." Rafael a olhou de soslaio, surpreso com sua resposta fluida. Ela estava interpretando seu papel melhor do que ele esperava. Conforme a noite avançava, Luísa foi apresentada a dezenas de pessoas. Magnatas, políticos, celebridades. Falou sobre sua carreira como professora, sobre Tiradentes, sobre como Rafael a conquistou. Inventou detalhes românticos, olhava para ele com admiração calculada. Tocava seu braço casualmente, ria de suas piadas. Era a esposa perfeita. Quando chegou a hora da apresentação, Rafael subiu ao palco. Com confiança e clareza, explicou como o novo sistema de IA da Montenegro Tech revolucionaria o mercado financeiro, prevendo tendências com precisão inédita. A plateia estava hipnotizada. "Nosso compromisso é com a inovação responsável", afirmou. "Tecnologia que não apenas gera lucros, mas transforma vidas positivamente." Após a apresentação formal, abriu-se para perguntas. A maioria era técnica, sobre especificações do produto. Até que um jornalista perguntou: "Senhor Montenegro, sua empresa tem sido criticada pela falta de diversidade em seu corpo executivo e pela política de fechamento de empresas adquiridas, gerando desemprego. Como responde a essas críticas?" Um silêncio desconfortável se instalou. Rafael estava prestes a dar uma resposta corporativa ensaiada quando Luísa levantou-se discretamente ao lado dele. "Posso responder a isso?" perguntou ao microfone, pegando Rafael completamente de surpresa. Sem esperar confirmação, ela continuou. "Como esposa de Rafael, testemunho diariamente seu compromisso com a ética empresarial. Mas também reconheço que toda empresa tem espaço para a evolução. Posso garantir que diversidade e responsabilidade social são temas de nossas conversas à mesa de jantar." Fez uma pausa, olhando diretamente para Rafael antes de continuar. "De fato, estamos trabalhando juntos em um projeto para realocar funcionários de empresas adquiridas, oferecendo treinamento e novas oportunidades. E quanto à diversidade executiva, bem, digamos que algumas mudanças já estão em andamento." Rafael a encarava atônito. Ela havia transformado uma pergunta hostil
em uma oportunidade de apresentar uma imagem progressista da empresa, com iniciativas que nem existiam ainda. Obrigado, querida, disse ele, recuperando-se rapidamente. Como minha esposa mencionou, estamos comprometidos com uma transformação gradual e sustentável. O público aplaudiu. O jornalista pareceu satisfeito. A crise imediata foi evitada. Mais tarde, no carro voltando para casa, o silêncio era pesado. Luísa esperava uma explosão de raiva pela sua intromissão não autorizada. Em vez disso, Rafael finalmente falou: Você me colocou em uma posição complicada. Pedi desculpas. Não estou reclamando do resultado. Foi impressionante como você transformou aquela situação. Luísa o olhou surpresa. Só disse o que achei que as pessoas queriam ouvir. E acertou. Aqueles projetos que você inventou são realmente boas ideias. Então, por que não implementá-las de verdade? Rafael a estudou à meia luz do carro. Você realmente acredita nesse tipo de coisa? Responsabilidade social corporativa? Acredito que empresas poderosas como a sua têm responsabilidade sobre as vidas que afetam. Sim. Ele ficou em silêncio por um momento, como se considerasse algo. Interessante. Naquela noite, ao se despedirem no corredor que separava seus quartos, Rafael disse algo que a pegou desprevenida. Você foi extraordinária hoje. E então, sem esperar resposta, entrou em seus aposentos, deixando Luísa com uma estranha sensação de orgulho que não fazia sentido sentir. Na manhã seguinte, para sua surpresa, Rafael solicitou que ela o acompanhasse em uma visita a uma das fábricas da Montenegro Tech, na zona leste de São Paulo. Por quê? Perguntou Luísa confusa. Depois do que você disse ontem sobre responsabilidade social, quero que veja a realidade do negócio. A fábrica era impressionante, moderna, limpa, eficiente, mas o que mais chamou a atenção de Luísa foi o contraste com o bairro ao redor, empobrecido, precário. Enquanto visitavam as instalações, Rafael explicava orgulhosamente os processos de produção, a tecnologia de ponta, os controles de qualidade. Os funcionários o tratavam com respeito misturado ao medo. Qual o salário médio aqui? Perguntou Luísa, quando estavam no escritório do gerente. Rafael pareceu incomodado com a pergunta. Acima da média do mercado. Mas quanto especificamente? O gerente interveio fornecendo números. Luísa fez mais perguntas sobre benefícios, plano de carreira, políticas para mães trabalhadoras. Você realmente se interessa por isso, comentou Rafael mais tarde quando saíam da fábrica. Essas pessoas são a base do seu império. Claro que me interesso. No caminho de volta, passaram por uma escola pública deteriorada. Luísa pediu ao motorista que parasse. O que está fazendo? Questionou Rafael. Quero ver. Ela saiu do carro e caminhou até o portão da escola. Conversou brevemente com a segurança, identificando-se como professora. Rafael, constrangido, a seguiu. Dentro da escola, o contraste com a mansão onde viviam não poderia ser maior. Salas superlotadas, materiais escassos, estrutura precária. Ainda assim, via-se o esforço heróico dos professores, o brilho nos olhos das crianças. Muitos desses alunos são filhos dos seus funcionários, comentou Luísa enquanto voltavam para o carro. Já pensou nisso? Rafael não respondeu imediatamente. Parecia absorto em seus pensamentos. Dias depois, para surpresa de Luísa, ele anunciou que havia contratado uma equipe para implementar os projetos que ela havia mencionado no evento. O programa de realocação de funcionários e uma iniciativa de diversidade executiva. Você estava certa, admitiu enquanto lhe mostrava os documentos preliminares no escritório. São projetos viáveis e potencialmente benéficos. Era a primeira vez que o via admitir que ela estava certa sobre algo. O primeiro reconhecimento genuíno. Na semana seguinte, a Montenegro Tech anunciou uma parceria com o governo estadual para reformar escolas públicas em bairros onde tinha fábricas. O projeto piloto seria justamente a escola que haviam visitado. A transformação estava acontecendo, não apenas nos projetos da empresa, mas em Rafael. Tornava-se menos frio nos jantares. Perguntava sobre o dia de Luísa, sobre seus alunos online. Certa noite, surpreendeu-a contando histórias engraçadas de sua infância. Em seu 15º dia na mansão, houve um baile beneficente organizado pela alta sociedade paulistana.
Como de costume, o casal compareceu. O que não era de costume era como Rafael permanecia ao lado de Luísa a noite toda, genuinamente interessado em sua companhia. Durante uma valsa, ele a conduziu para a pista de dança. Seus corpos se aproximaram, movendo-se em sincronia surpreendente. Onde aprendeu a dançar assim? Perguntou Rafael intrigado. Festival anual de Tiradentes, danças tradicionais mineiras. Ele sorriu. Um sorriso real, não aquele ensaiado para as câmeras. Você continua me surpreendendo, Luísa Oliveira. Montenegro, corrigiu ela, com um leve rubor. Luísa Montenegro. Seus olhares se encontraram. Havia algo novo ali, não previsto no contrato. Quando a música terminou, permaneceram próximos por um momento a mais que o necessário. Naquela mesma noite, quando retornaram à mansão, aconteceu o impensável. No corredor entre seus quartos, Rafael se aproximou como se fosse dizer boa noite, mas em vez disso, inclinou-se lentamente, dando a ela tempo para recuar. Luísa não recuou. Seus lábios se encontraram. Não foi um beijo técnico como o da cerimônia de casamento. Foi real, profundo, inesperado. Um beijo que nenhum contrato poderia prever. Quando se afastaram, ambos pareciam igualmente surpresos pelo que havia acontecido. Isso não estava no script, murmurou Rafael. Definitivamente não, concordou Luísa, com o coração acelerado. Eu deveria pedir desculpas, mas... Não peça. Ficaram em silêncio, processando o momento. Boa noite, Luísa, disse ele finalmente, tocando suavemente seu rosto antes de se retirar para seu quarto. Aquela noite, nenhum dos dois dormiu direito. Algo havia mudado. A linha entre a farsa e a realidade começava a se dissolver, e ambos sabiam que estavam em território perigoso. O que nenhum deles percebeu foi que, do outro lado do corredor, um dos seguranças contratados por Camila Torres para espionar o casal havia registrado tudo. Pela primeira vez, o beijo não havia sido para as câmeras, e isso poderia mudar tudo. Na manhã seguinte, o café da manhã foi um exercício de evitação. Rafael mergulhado no jornal, Luísa fingindo interesse absoluto em sua xícara de café, até que ele finalmente falou. Tenho uma ideia, quero conhecer Tiradentes. Luísa quase derrubou a xícara. O quê? Sua cidade. Quero conhecer. Seus pais, os lugares que você frequentava, tudo. Por quê? Rafael hesitou, como se nem ele mesmo soubesse a resposta. Para entender melhor o contexto. O contexto? Você. Quero entender você. Aquela resposta sincera a pegou desprevenida. Era a primeira vez que Rafael demonstrava interesse genuíno em quem ela era, além do papel que desempenhava em sua estratégia de relações públicas. Quando? Perguntou, tentando esconder o turbilhão de emoções que sentia. Neste fim de semana, já instruí Paulo a reorganizar minha agenda. O que estava acontecendo? Por que este homem frio e calculista subitamente queria mergulhar em seu mundo? E por que a ideia a deixava tão nervosa? E secretamente animada. 2 dias depois, pousaram em um pequeno aeroporto próximo a Tiradentes. Dali, seguiram de carro até a cidade histórica. Era estranho para Luísa ver Rafael naquele cenário. Seu terno italiano destoando das ruas de pedra. Seu carro de luxo atraindo olhares curiosos. É pitoresco, comentou ele, observando as casinhas coloridas e as igrejas barrocas. É autêntico, corrigiu Luísa. Tem alma. A primeira parada foi a escola onde Luísa lecionava. As crianças a receberam com abraços e gritos de alegria. Rafael observava, desconcertado com aquela demonstração genuína de afeto. Senhora Montenegro! Exclamou a pequena Maria, de 6 anos, agarrando-se às pernas de Luísa. Sentimos sua falta. Também sinto a de vocês, pequena, respondeu Luísa, abaixando-se para abraçar a menina. Rafael permaneceu à distância, claramente desconfortável entre tantas crianças. Mas uma garotinha de trança se aproximou dele. Você é o príncipe que casou com a professora Luísa? Perguntou inocentemente. Luísa conteve a respiração, esperando uma resposta fria ou condescendente. Em vez disso, Rafael se ajoelhou, ficando na altura da criança. Não sou um príncipe, respondeu com suavidade. Só um homem com muita sorte. O olhar que Luísa lhe lançou depois dessa resposta estava cheio de perguntas não formuladas. Quem era este homem? E o que havia feito com Rafael Montenegro?
Depois da escola, caminharam pelas ruas de paralelepípedos de Tiradentes. Luísa mostrou a Rafael a praça central, a igreja histórica, a padaria onde comprava pão aos domingos. Para sua surpresa, ele parecia genuinamente interessado, fazendo perguntas sobre a história local, sobre suas memórias de infância. Aqui foi onde dei meu primeiro beijo, contou ela, apontando para um banco na praça. Tinha 15 anos. Foi com Marcelo, filho do dono da farmácia. Rafael sorriu, imaginando a cena. E como foi? Terrível. Nenhum de nós sabia o que estava fazendo. E depois dele? Houve muitos outros? A pergunta era pessoal demais, mas de alguma forma parecia natural entre eles naquele momento. Alguns, nada sério. Luísa hesitou. Nunca encontrei alguém que realmente me tocasse. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Ao final da tarde, chegaram à casa amarela na Rua das Flores. Dona Terezinha os aguardava na varanda, o rosto iluminado ao ver a filha. Seu Geraldo estava ao seu lado, mais reservado, estudando o genro com olhar crítico. "Minha filha!", exclamou Dona Terezinha, abraçando Luísa longamente. Depois voltou-se para Rafael com timidez. "Bem-vindo à nossa casa, meu filho." Rafael, acostumado a ambientes corporativos intimidadores, parecia estranhamente nervoso diante da senhora de cabelos grisalhos. "O prazer é meu, Dona Terezinha. Agradeço por me receberem." A casa era simples, mas aconchegante. Fotos de Luísa em todas as idades decoravam as paredes. Seu primeiro dia de aula, formaturas, festas de aniversário. Uma vida inteira documentada com amor. "E esta é do dia em que ganhou o Prêmio Estadual de Educação", explicou Dona Terezinha, mostrando uma foto de Luísa sorridente, segurando um certificado. "Nosso maior orgulho." "Não sabia desse prêmio", comentou Rafael, olhando para Luísa. Não parecia relevante mencionar. Ela respondeu corando levemente. O jantar foi servido na mesa da cozinha. Feijão tropeiro, lombo de porco, couve refogada, arroz, sabores de Minas Gerais que Rafael nunca havia experimentado. Comeu com apetite genuíno, para a satisfação de Dona Terezinha, que não parava de oferecer mais. Durante a refeição, seu Geraldo finalmente falou diretamente com o genro. "Então, Rafael, o que realmente o trouxe a Tiradentes?" Luísa congelou, temendo que a farsa fosse exposta. Rafael limpou os lábios com o guardanapo pensativo. Queria conhecer as raízes da Luísa, entender de onde vem essa força que ela tem. "E está satisfeito com o que viu?" insistiu seu Geraldo. "Mais do que satisfeito. Estou impressionado." Algo na sinceridade daquela resposta fez o velho professor relaxar um pouco. "Minha filha sempre foi especial", comentou Dona Terezinha, servindo mais um pedaço de doce de leite caseiro. "Tem um coração que não cabe no peito." "Percebi isso", respondeu Rafael com um olhar para Luísa que a fez corar novamente. Após o jantar, sentaram-se na varanda. Seu Geraldo contou histórias da cidade, de quando ele e Dona Terezinha eram jovens professores. Falou sobre suas lutas, suas dificuldades financeiras, mas também sobre as alegrias simples de uma vida dedicada à educação. "Nunca fomos ricos em dinheiro", concluiu o velho professor, "mas somos ricos em outras coisas." Para surpresa de Luísa, Rafael ouviu tudo com respeito e interesse genuínos. Não havia condescendência em seu olhar, apenas uma curiosidade sincera sobre uma realidade tão diferente da sua. Quando foram dormir, Rafael no antigo quarto de hóspedes e Luísa em seu quarto de infância, ele parou no corredor. "Obrigado por me trazer aqui", disse em voz baixa. "Por quê?" "Porque agora entendo." "Entende o quê?" "Porque você é você." No dia seguinte, antes de partirem, Rafael pediu para dar uma volta sozinho pela cidade. Quando voltou, trazia nas mãos um pequeno pacote. "O que é isso?" perguntou Luísa. "Um presente para seus pais." Dentro da caixa havia uma miniatura em prata da Igreja Matriz de Tiradentes, uma peça artesanal de um artista local. No cartão escreveu: "Para o casal que criou a mulher mais extraordinária que já conheci." No voo de volta a São Paulo, Luísa não conseguia parar de pensar naquele gesto. Não havia sido calculado, não fazia parte do contrato. Havia sido genuíno. "Seu pai me perguntou algo interessante antes de sairmos", comentou Rafael, quebrando o silêncio no jato particular. "O quê?" "Se eu te amo de verdade",
O coração de Luísa acelerou. E o que você respondeu? Rafael a olhou longamente. Que estou aprendendo o que é amor verdadeiro. Ao retornarem à mansão, algo havia mudado entre eles. A distância emocional diminuía a cada dia. Durante as refeições, conversavam sobre tudo: literatura, filosofia, experiências de vida. Rafael começou a incluí-la em decisões sobre a empresa, especialmente aquelas relacionadas aos novos projetos sociais. Uma noite, encontrou-o na biblioteca, lendo um dos livros que ela havia deixado sobre a mesa. Um romance brasileiro que falava sobre transformação pessoal. Gostando? Perguntou Luísa, surpresa. É diferente do que costumo ler, mais honesto, talvez. Sentaram-se juntos no sofá da biblioteca, discutindo o livro. Sem perceber, aproximaram-se. Quando seus olhares se encontraram, não havia mais como negar o que estava acontecendo. O beijo que seguiu foi ainda mais profundo que o primeiro. Sem pretexto, sem público, apenas desejo genuíno. Mas quando Rafael começou a desabotoar a blusa de Luísa, ela o deteve. Espere, isso não está no nosso acordo. Ao diabo com o acordo, murmurou ele contra seus lábios. Rafael, preciso saber, isso é real? Ou sou apenas um novo tipo de aquisição para você? Ele se afastou, olhando-a intensamente. No início, você era uma solução para um problema. Agora, você é o problema e a solução. Isso não responde minha pergunta. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não sei o que estou sentindo, Luísa. Só sei que quando estou com você, sou uma pessoa diferente. Melhor. Não quero ser sua salvadora. Quero ser sua parceira. E eu quero ser digno de você. Naquela noite, não consumaram o que começaram na biblioteca. Em vez disso, conversaram até o amanhecer. Rafael contou sobre sua infância difícil, o pai autoritário que o ensinou que sentimentos eram fraquezas, a mãe ausente, a solidão de crescer em internatos caros. Construí um império para provar meu valor, confessou, mas por dentro continuo sendo aquele garoto com medo de não ser suficiente. Luísa ouviu tudo, com o coração se abrindo cada vez mais para este homem que finalmente revelava sua humanidade. No 20º dia de seu casamento de conveniência, a Montenegro Tech realizou seu baile anual de caridade. Era um evento grandioso reunindo a nata da sociedade paulistana. Luísa, agora mais confiante nesse ambiente, circulava com desenvoltura entre os convidados. Estava conversando com a esposa de um ministro quando sentiu uma presença hostil se aproximando. Era Débora Meirelles, famosa socialite e ex-namorada de Rafael. Então você é a professora do interior que conquistou nosso Rafael, disse Débora, com desdém mal disfarçado. Que encantador. Obrigada, respondeu Luísa, mantendo a compostura. É um prazer conhecê-la, senhora Meirelles. Imagino que deve ser difícil para você este mundo, tão sofisticado, tão diferente de onde mesmo você nasceu. Tiradentes, uma cidade histórica belíssima. Deveria visitar um dia. Débora sorriu com malícia. Querida, vamos ser francas. Todos sabemos por que Rafael se casou com você. Precisava limpar sua imagem após aquele escândalo com Camila Torres. Uma esposa simples, sem pretensões, o álibi perfeito. Mas não se iluda. Homens como Rafael não mudam. E mulherzinhas provincianas como você não duram neste mundo. Luísa sentiu o sangue gelar. Como ela sabia sobre o escândalo com Camila? Sobre a verdadeira natureza de seu casamento? Não sei do que está falando, respondeu, tentando manter a calma. Claro que sabe. E sabe o que é mais triste? Ver como você realmente se apaixonou por ele. Está nos seus olhos. Uma pena que, para ele, você é apenas um contrato temporário. Rafael, que observava a interação de longe, aproximou-se rapidamente. Algum problema, senhoras? Rafael, querido, exclamou Débora, beijando-o no rosto. Estava apenas conhecendo sua encantadora esposa. Espero que esteja sendo gentil, Débora. Luísa é muito importante para mim. Oh, tenho certeza que sim. Pelo menos enquanto durar o contrato, não é? Os olhos de Rafael escureceram. Acho que você teve vinho demais, Débora. Talvez. Ou talvez eu apenas conheça você melhor do que sua pequena professorinha. Rafael segurou firmemente o braço de Luísa, guiando-a para longe.
Mas o estrago estava feito. Pela primeira vez, Luísa viu claramente a fragilidade da situação em que estava. Um contrato, um acordo de negócios, nada mais. Não dê atenção a ela, murmurou Rafael. Débora sempre foi amarga. Ela sabe, Rafael, sobre o contrato, sobre tudo. Impossível. Ela mencionou Camila Torres. Falou explicitamente sobre um contrato temporário. Rafael ficou pálido. Preciso resolver isso. Espere aqui. Enquanto ele se afastava para falar com sua equipe de segurança, Luísa sentiu o mundo desabando. Havia se permitido acreditar que algo real estava nascendo entre eles. Mas e se tudo não passasse de uma atuação mais elaborada? E se Rafael estivesse apenas aperfeiçoando a farsa? Minutos depois, ele voltou, o rosto tenso. Temos que ir. Agora. No carro, Rafael estava ao telefone, dando ordens urgentes. Luísa permanecia em silêncio, lágrimas não derramadas ardendo em seus olhos. Quando chegaram à mansão, ele a conduziu diretamente para o escritório, fechando a porta. Descobrimos como Débora soube, explicou, passando a mão pelo rosto em sinal de estresse. Um dos seguranças estava trabalhando para Camila Torres, gravando, espionando. Então agora todos saberão. Sobre o contrato, sobre a farsa. Estamos contendo a situação. Mas sim, é um risco. Luísa o encarou com lágrimas finalmente escorrendo. Não é a exposição pública que me preocupa, Rafael. Então o quê? A verdade. O que realmente está acontecendo entre nós? É real? Ou é apenas uma extensão do contrato? Um refinamento da estratégia? Rafael se aproximou tentando tocá-la, mas ela recuou. Luísa, o que começou como contrato mudou. Você sabe disso. Não sei. Você é um ator tão bom que nem eu mesma consigo mais distinguir o que é verdade e o que é performance. Está questionando meus sentimentos? Estou questionando se você mesmo sabe a diferença entre possuir algo e amar alguém. As palavras atingiram Rafael como um golpe físico. Ele se afastou machucado. Entendo. Ainda me vê como o homem frio que propôs esse acordo absurdo. E você não é? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Não sei quem sou quando estou com você. Só sei que não quero voltar a ser quem eu era. Luísa balançou a cabeça, confusa e magoada. Preciso de tempo para pensar, para entender o que é real. E se for real? Se o que sinto por você for verdadeiro? Então terá que me provar, não com palavras ou gestos grandiosos, mas com verdade. Naquela noite, Luísa não dormiu. As palavras de Débora ecoavam em sua mente. Mulherzinhas provincianas como você não duram neste mundo. Estaria ela se iludindo? Seria tudo uma elaborada manipulação de um homem acostumado a conseguir o que queria? Na manhã seguinte, Rafael havia saído antes do amanhecer. Em seu lugar na mesa de café, um envelope. Dentro, um cartão manuscrito. Preciso provar que é real. Para você e para mim mesmo. Volto logo. R. 3 dias se passaram sem notícias dele. Luísa alternava entre preocupação e raiva. Até que na manhã do 4º dia, Dr. Augusto, o advogado, apareceu na mansão. Senhorita Oliveira, Rafael me pediu para entregar isto. Era um documento oficial. Com mãos trêmulas, Luísa o abriu. Era a anulação do contrato de casamento. Não do casamento em si, apenas do acordo comercial que o originou. Todas as cláusulas de pagamento, prazos e obrigações estavam canceladas. Não entendo, murmurou Luísa. Rafael quer que seu casamento, se continuar, seja por escolha, não por contrato. Onde ele está? Pediu que eu lhe entregasse isto também. Era uma passagem de ônibus para Tiradentes. E outro cartão. Volte para casa. Se o que temos for real, você saberá o que fazer. Se não for, serei eternamente grato pelos 29 dias em que você me ensinou o que é ser humano. 29 dias. Amanhã seria o 30º dia desde que se casaram. O dia em que, segundo as palavras cruéis de Rafael naquela primeira noite, ela não duraria. A decisão estava em suas mãos. Voltar para Tiradentes, para a segurança de seu mundo conhecido. Ou ficar e arriscar seu coração por um homem que estava apenas começando a aprender a amar. Com lágrimas nos olhos, Luísa fez sua escolha. Na manhã do 30º dia, uma suave chuva caía sobre São Paulo, embaçando os vidros da mansão dos Montenegro.
No quarto que ocupara por quase um mês, Luísa arrumava cuidadosamente sua mala. Não levava muito. Alguns livros, roupas simples que trouxera de Tiradentes, lembranças que havia coletado. O quarto, enorme e impessoalmente luxuoso quando chegou, havia adquirido pequenos toques de sua personalidade. Uma manta colorida, feita por Dona Terezinha sobre a poltrona, flores silvestres num vaso simples de cerâmica, livros empilhados na mesinha de cabeceira. Era estranho como, em tão pouco tempo, havia deixado sua marca naquele espaço que nunca fora verdadeiramente seu. Luísa parou diante do espelho, observando seu reflexo. Estava diferente, não apenas pelo corte de cabelo moderno ou pelas roupas mais elegantes. Havia uma nova confiança em seu olhar, uma força que nascera do desafio de sobreviver naquele mundo tão distante do seu. "Quem é você agora, Luísa Oliveira?" perguntou em voz baixa para a imagem no espelho. A resposta ainda não estava clara. Os vestidos de grife, as joias, os acessórios caros, tudo isso permaneceria. Não eram dela, nunca foram. Pertenciam à persona que havia interpretado, a senhora Montenegro, criada por contrato. Ela tocou o anel de casamento. Uma pedra enorme, cercada de diamantes menores. Escolhida não por seu gosto, mas pelo impacto que causaria. Hesitou por um momento antes de tirá-lo e colocá-lo sobre a cômoda. Era a última peça daquela identidade emprestada que precisava devolver. Dona Carmen entrou silenciosamente, lágrimas nos olhos. "Então a senhora vai mesmo embora?" perguntou a cozinheira. "Preciso, Dona Carmen, para descobrir o que é real." A senhora assentiu compreensiva. "Às vezes precisamos nos afastar para enxergar com clareza." Dona Carmen se aproximou, segurando um pacote embrulhado em papel pardo. Trouxe um bolo de milho para a viagem e a receita, aquela que a senhora me pediu. Luísa sentiu as lágrimas brotarem. Este pequeno gesto de carinho significava mais do que todos os presentes caros que Rafael já lhe dera. "Obrigada, Dona Carmen. A senhora não imagina o quanto isso significa para mim. A senhora trouxe alegria para esta casa", continuou a cozinheira, secando uma lágrima teimosa. "Antes era só silêncio e ordens. Agora tem música na cozinha, tem risada no jardim. O patrão também mudou, sabe? Nunca ouvi perguntar sobre o dia de um funcionário antes da senhora chegar." "Vou sentir sua falta", disse Luísa, abraçando-a. "E do seu bolo de milho. E todos aqui sentiremos a sua. A casa ficará vazia sem a senhora." Era verdade. Em apenas um mês, Luísa havia transformado aquele espaço frio e impessoal. As flores frescas que passaram a decorar os ambientes, as conversas na cozinha, as risadas que finalmente ecoavam pelos corredores. Até mesmo a senhora Pereira, a severa governanta, havia se rendido ao seu charme genuíno. Ao descer as escadas com sua mala, Luísa encontrou toda a equipe da mansão reunida no hall de entrada. Senhor Santos, senhora Pereira, os jardineiros, os seguranças, todos ali para se despedir. Seus rostos refletiam uma mistura de tristeza e respeito. Sentimentos que ela jamais esperaria conquistar naquele ambiente quando chegou, assustada e deslocada, 30 dias atrás. "Sabemos que não é nosso lugar opinar, senhora Montenegro", disse o mordomo formalmente. "Mas gostaríamos que soubesse que a sua presença fez diferença." O senhor Santos, sempre tão contido, pareceu quebrar o protocolo ao acrescentar: "Esta casa nunca foi um lar antes da senhora." Luísa abraçou cada um deles, sem conter as lágrimas. Quando terminou as despedidas, seu coração estava ainda mais pesado. Estas pessoas haviam se tornado sua família em São Paulo. A senhora Pereira, a última na fila, surpreendeu a todos ao pegar as mãos de Luísa. "Minha mãe dizia que há pessoas que são como raios de sol. Por onde passam fazem florescer. A senhora é assim." Aquelas palavras vindas da mulher mais reservada da casa foram como um presente de despedida. O motorista já a aguardava para levá-la à rodoviária. A passagem em seu bolso, aquela que Rafael enviara, pesava como chumbo. Tiradentes, seu refúgio seguro, seu mundo conhecido. Para lá deveria voltar, como estava planejado desde o início. Enquanto o carro percorria as ruas movimentadas de São Paulo, Luísa observava a cidade através da janela embaçada pela chuva. Os arranha-céus imponentes, o movimento frenético, o ritmo acelerado,
Tudo tão diferente da pacata Tiradentes. Mas, de alguma forma, já não parecia tão estranho, tão hostil. Em apenas um mês havia encontrado seu próprio ritmo naquela metrópole, seu próprio lugar. Pensou em Rafael, em sua complexidade desconcertante. O homem frio que comprara uma esposa como quem compra uma empresa. O executivo implacável que gritava com funcionários por um vaso quebrado. Mas também o homem que se ajoelhara para falar com uma criança em Tiradentes. O empresário que implementara projetos sociais após conhecê-la. O marido que a beijara no corredor, não para as câmeras, mas porque simplesmente queria. Qual deles era o verdadeiro Rafael Montenegro? Talvez todos, talvez nenhum. E foi então que Luísa percebeu. Não conseguia visualizar seu futuro de volta à pequena cidade. Não conseguia imaginar-se retomando sua vida anterior como se nada tivesse acontecido, como se Rafael nunca tivesse existido. "Pode me levar a outro lugar?" pediu ao motorista. "Claro, senhora. Para onde?" Luísa hesitou apenas por um segundo. "Para o escritório do Sr. Montenegro, por favor." O motorista assentiu, mudando de direção. Não parecia surpreso, como se de alguma forma já esperasse por esta decisão. Uma hora depois, estava no escritório central da Montenegro Tech, no último andar de um arranha-céu na Avenida Paulista. A recepcionista arregalou os olhos ao vê-la. "Senhora Montenegro, não esperávamos. O Sr. Montenegro está em reunião e..." "Não tem problema, esperarei." O lobby da empresa era tão imponente quanto o homem que a comandava. Mármore italiano no piso, obras de arte contemporânea nas paredes, uma vista de tirar o fôlego da cidade. Funcionários circulavam apressados, lançando olhares curiosos para a esposa do chefe, que raramente aparecia ali. Luísa sentou-se na elegante sala de espera, observando o movimento frenético de executivos e funcionários. Este era o mundo de Rafael, acelerado, ambicioso, implacável, tão diferente do dela. Poderiam dois mundos tão distintos realmente se encontrar? Ou estavam condenados a colidir e se destruir? Enquanto esperava, observou as pessoas ao redor, mulheres de terninho apressadas com tablets, homens falando ao telefone com expressões tensas, jovens criativos discutindo animadamente projetos. Cada um deles parte da engrenagem que fazia aquele império funcionar. Rafael havia construído tudo isso. Não era apenas um homem rico por herança, mas alguém que criara valor, empregos, inovação. Por trás da fachada fria havia um visionário, um homem complexo que ela apenas começara a conhecer. Após quase uma hora, as portas da sala de reuniões se abriram. Empresários de terno saíam, seguidos por Rafael, que ditava instruções para Márcia, sua assistente. Ele parecia cansado, com olheiras profundas, como se não dormisse há dias. O cabelo, sempre impecavelmente arrumado, estava levemente desalinhado. A gravata, frouxa no pescoço. Quando seu olhar encontrou o de Luísa, parou abruptamente no meio de uma frase. Luísa. Apenas isso. Seu nome. Mas a maneira como o pronunciou, com surpresa, esperança e medo, dizia muito mais do que qualquer discurso elaborado poderia dizer. "Podemos conversar?" perguntou ela, levantando-se. Rafael assentiu, dispensando a assistente com um gesto. Conduziu Luísa para seu escritório particular, fechando a porta atrás deles. O ambiente era exatamente como ela imaginava. Minimalista, funcional, dominado por uma mesa imponente e uma vista panorâmica da cidade. Nas paredes, apenas diplomas e prêmios. Nenhuma foto, nenhum toque pessoal. Era o retrato perfeito do homem que ela conhecera no início, frio, impessoal, voltado apenas para conquistas. Mas agora ela sabia que havia mais por trás daquela fachada. "Pensei que estaria indo para Tiradentes", disse Rafael, mantendo distância, como se temesse se aproximar demais. Era o plano. O que mudou? A pergunta pairou entre eles, carregada de expectativas não ditas, de esperanças contidas, de medos não confessados. Luísa caminhou até a janela, observando São Paulo se estender até onde a vista alcançava. A chuva havia parado, e raios de sol começavam a romper entre as nuvens, criando um mosaico de luz e sombra sobre a cidade. Era bonito, caótico, mas bonito. Como o que sentia. Percebi que não posso voltar para minha vida anterior
e fingir que estes 30 dias não aconteceram, que você não aconteceu. Rafael continuou imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar o momento. Sei que começamos do jeito errado, continuou ela, ainda de costas para ele. Um contrato, um negócio, mas algo mudou, Rafael. Para mim, pelo menos. Para mim também, ele confessou a voz baixa, quase vulnerável. Mais do que posso explicar. Luísa virou-se, finalmente encontrando seu olhar. Por que anulou o contrato? Por que me deu a escolha de ir embora, justamente quando as coisas estavam mudando entre nós? Porque precisava saber, respondeu ele, finalmente aproximando-se. Se você ficasse por causa do contrato, do dinheiro, da obrigação, nunca saberia se o que estamos vivendo é real. E se eu tivesse ido? Se estivesse agora no ônibus para Tiradentes? Então teria minha resposta, e respeitaria sua decisão. Havia uma sinceridade crua em sua voz, uma vulnerabilidade que jamais demonstrara antes. O Rafael Montenegro que o mundo conhecia, implacável, calculista, sempre no controle, havia desaparecido. Em seu lugar estava apenas um homem, exposto, honesto. Luísa estudou seu rosto. Os olhos antes frios agora revelavam uma vulnerabilidade que ela jamais havia visto. E neles viu o reflexo de seu próprio coração confuso, hesitante, mas esperançoso. Rafael, o que sente por mim? A verdade. Ele hesitou, claramente desconfortável com a pergunta direta. Expressões emocionais nunca haviam sido seu forte. Era um homem treinado para negociações, não para confessar sentimentos. Caminhou até a mesa, apoiando-se nela como se precisasse de suporte físico para aquela conversa emocional. Passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de nervosismo que revelava quanto aquele momento significava. Não sei nomear o que sinto, admitiu finalmente. Só sei que quando você não está, algo falta. E não é apenas sua presença física. É como se você tivesse me mostrado cores que eu nunca havia visto antes. E agora não consigo voltar a ver o mundo em preto e branco. Luísa sentiu lágrimas se formando. Isso soa muito como amor. Talvez seja, se amor for essa mistura de medo e esperança, de vulnerabilidade e força. Ele deu um passo em sua direção ainda hesitante, como se caminhasse sobre um campo minado. Passei a vida construindo muros, Luísa. Muros para proteger meu império, meu poder. E então você chegou, sem tentar, e derrubou tudo. Me mostrou que há uma vida além de balanços financeiros e aquisições. Me fez querer ser melhor. E o que fazemos agora? Perguntou ela, aproximando-se mais. O contrato acabou. Nossa obrigação um com o outro terminou. Rafael tomou suas mãos entre as suas. Suas palmas eram ásperas, não as mãos macias que ela esperaria de um executivo. Mãos de alguém que trabalhara duro para chegar onde estava. Começamos de novo. Não como um acordo de negócios, não como uma estratégia de relações públicas, mas como duas pessoas descobrindo juntas o que é real. E se não der certo, se nossos mundos forem incompatíveis demais, então teremos tentado honestamente, sem contratos, sem prazos. Luísa sorriu entre lágrimas. Lembra o que você me disse na noite do casamento, que eu não duraria 30 dias com você? Um sorriso tímido se formou nos lábios de Rafael. E hoje é o 30º dia. E aqui estou eu. Aqui está você, provando que eu estava errado. Algo que ninguém jamais conseguiu fazer. Havia algo libertador naquele momento. Pela primeira vez, estavam completamente honestos um com o outro, sem contratos, sem obrigações, sem expectativas sociais. Apenas dois seres humanos reconhecendo o que haviam encontrado juntos, contra todas as probabilidades. Naquele momento, não havia mais dúvidas. O beijo que compartilharam não era parte de um acordo, não tinha espectadores, não servia a nenhum propósito estratégico. Era apenas a expressão natural do que haviam descoberto juntos, que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais improváveis, entre as pessoas mais diferentes, mesmo quando começa como uma transação. Te amo, sussurrou Rafael contra seus lábios. Contra tudo o que planejei, contra tudo o que acreditava. Eu amo você, Luísa Oliveira. Montenegro, corrigiu ela sorrindo. Luísa Montenegro. E desta vez, por escolha. Aquela tarde no escritório marcou o verdadeiro início de seu relacionamento. Não havia mais contratos, apenas promessas sinceras.
Não havia mais obrigações, apenas desejos genuínos. Haviam reescrito os termos de seu casamento, não com tinta sobre papel, mas com verdades compartilhadas e barreiras derrubadas. 6 meses depois, renovaram seus votos em uma cerimônia íntima no jardim da casa de Tiradentes. Não havia imprensa, celebridades ou políticos, apenas família e amigos verdadeiros. Os pais de Luísa, recuperados e felizes, com Dona Terezinha radiante em um vestido azul celeste. A equipe da mansão, que agora era genuinamente parte de suas vidas, Dona Carmen chorava abertamente, enquanto a senhora Pereira disfarçava as lágrimas com um lenço bordado. Alguns professores da escola, vizinhos da pequena cidade histórica. O altar improvisado estava decorado com flores do campo colhidas naquela manhã. Rafael usava um terno claro, sem gravata. Uma informalidade que o antigo Rafael jamais permitiria. Luísa escolhera um vestido simples de renda, com os pés descalços na grama. A noiva que sempre quisera ser, não a que fora obrigada a interpretar. Quando trocaram olhares durante a cerimônia, não havia mais dúvidas ou inseguranças. Haviam atravessado o abismo que separava seus mundos e encontrado um terreno comum onde ambos podiam existir, crescer e amar. A mansão em São Paulo havia mudado tanto quanto seu proprietário. Parte dela fora transformada em um centro comunitário para crianças de bairros carentes, onde Luísa coordenava um programa educacional inovador. As salas, antes frias, agora tinham cores, vida, vozes infantis. Paredes foram derrubadas, espaços reconfigurados para acomodar salas de aula, bibliotecas, áreas de arte. Pela primeira vez, a mansão Montenegro era um lugar de criação, não apenas de ostentação. Um espaço onde crianças que jamais teriam acesso à educação de qualidade podiam sonhar, aprender e transformar suas realidades. A Montenegro Tech também se transformara. Sob a influência de Luísa, Rafael implementou um ambicioso programa de responsabilidade social. A antiga política de aquisições agressivas deu lugar a parcerias que preservavam empregos e valorizavam inovação local. Onde antes havia apenas a busca implacável pelo lucro, agora existia um compromisso genuíno com impacto positivo. Nunca imaginei que seria estudado em universidades como exemplo de transformação ética nos negócios, comentou Rafael certa noite, mostrando a Luísa um artigo sobre sua empresa em uma revista de economia. É o que acontece quando o coração passa a guiar as decisões tanto quanto a razão, respondeu ela, beijando-o suavemente. No primeiro aniversário de seu casamento, o verdadeiro, não o contratual, Rafael surpreendeu Luísa com um presente especial. A escritura de uma pequena casa em Tiradentes, próxima à de seus pais. Para termos um refúgio, um lugar onde possamos ser apenas nós mesmos longe de tudo, explicou. A casa era simples, de pedra e madeira, com uma varanda que oferecia vista para as montanhas. Nada parecida com a mansão ostensiva de São Paulo, mas perfeita à sua maneira, autêntica como o amor que haviam construído. Um pé em cada mundo, comentou Luísa, admirando a propriedade. O melhor dos dois. Exatamente, concordou Rafael. São Paulo para criar, para transformar. Tiradentes para ser, para lembrar quem somos. A casa seria seu santuário nos fins de semana e férias. Um lembrete constante de que a vida real acontece nos momentos simples, nas conexões genuínas, no amor que transcende contratos e convenções. 2 anos após aquele primeiro encontro em Belo Horizonte, o casal Montenegro esperava seu primeiro filho. A notícia da gravidez veio como a culminação natural de uma jornada que começara da maneira mais improvável. Quando o médico confirmou a gravidez, Rafael chorou abertamente, algo que o antigo Rafael teria considerado uma fraqueza imperdoável. É uma menina, anunciou o médico durante o ultrassom, e está perfeitamente saudável. Helena, sussurrou Luísa, instantaneamente certa do nome. Helena Montenegro. Rafael assentiu, emocionado demais para falar. Helena, o nome perfeito para a criança que representava a luz que Luísa trouxera à sua vida. Sentados na varanda da casa de Tiradentes, observando o pôr do sol pintar de dourado as igrejas históricas, Rafael acariciava a barriga já visível de Luísa. Você não duraria 30 dias, repetiu,
com um sorriso nostálgico. Essas foram minhas primeiras palavras para você, lembra? Como poderia esquecer? Respondeu Luísa, entrelaçando seus dedos aos dele. E agora, não consigo imaginar um único dia sem você, completou ele, com a voz embargada de emoção. Ali, naquele entardecer mineiro, não eram mais o magnata e a professora, unidos por um contrato frio. Eram simplesmente um homem e uma mulher que haviam descoberto, contra todas as probabilidades, que o amor verdadeiro não se assina em papel. Escreve-se na alma dia após dia, escolha após escolha. Sabe o que aprendi com você? Perguntou Rafael, observando o céu que escurecia lentamente, revelando as primeiras estrelas. O quê? Que o verdadeiro poder não está em possuir, mas em compartilhar. Às vezes, é simplesmente dizer sim quando seu coração reconhece algo verdadeiro, mesmo quando sua mente tem medo. E enquanto o sol se punha no horizonte de Minas Gerais, iluminando o céu com tons de rosa e laranja, Rafael e Luísa sabiam que sua história, que começara como uma transação comercial, transformara-se no mais valioso de todos os bens. Um amor autêntico, construído na verdade, temperado por desafios e fortificado pela escolha diária de permanecerem juntos, não por obrigação, mas por desejo. Não está em controlar, mas em confiar. Luísa sorriu, tocando seu rosto com ternura. E eu aprendi que coragem nem sempre é fazer algo grandioso. Sabe o que é mais incrível? Murmurou Rafael, abraçando-a por trás enquanto contemplavam a vista. O quê? Que eu pensei que estava comprando uma solução temporária para um problema de imagem, e acabei encontrando a solução permanente para um problema que nem sabia que tinha. Qual problema? Uma vida sem significado real, uma existência de conquistas vazias. Luísa sorriu, virando-se para encará-lo. E eu pensei que estava vendendo minha liberdade para salvar minha família, e acabei encontrando a mais profunda forma de liberdade. Qual? A de ser completamente eu mesma e ser amada por isso. Naquela noite, sob o céu estrelado de Tiradentes, tão diferente do céu poluído de São Paulo, Rafael e Luísa celebravam não apenas o amor que haviam encontrado um no outro, mas também as transformações que esse amor havia provocado em suas vidas, em suas comunidades e em todos que os rodeavam. Um contrato de 30 dias que se transformara em uma vida inteira de possibilidades. Uma transação comercial que se convertera na mais pura expressão de amor verdadeiro. Um homem de gelo derretido pelo calor de um coração genuíno. Uma mulher simples que descobrira sua própria força ao enfrentar um mundo desconhecido. Aquela era a verdadeira riqueza que haviam construído juntos, maior que qualquer império financeiro, mais valiosa que qualquer mansão ou conta bancária. A riqueza de um amor que transcende diferenças, supera obstáculos e transforma não apenas dois corações, mas tudo o que tocam. É engraçado, comentou Luísa, enquanto entravam na pequena casa, agora iluminada apenas pelo brilho da lua cheia. A mais simples e a mais difícil de todas. Estar presente todos os dias por escolha. E enquanto a noite caía sobre Minas Gerais, trazendo consigo a promessa de um novo amanhecer, Rafael sussurrou mais uma vez as palavras que jamais se cansaria de dizer. Te amo, Luísa Montenegro. Te amo, Rafael Montenegro, respondeu ela, com a certeza de que algumas histórias, mesmo quando começam pelos motivos errados, podem terminar da maneira mais certa possível. Como tudo começou com um contrato, com cláusulas e prazos, e terminou com uma promessa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Luísa e Rafael tenha tocado seus corações. Para acompanhar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram dessa história, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e do amor. Não percam nossos próximos conteúdos e contem nos comentários. Já viveram ou testemunharam uma história de amor que começou de forma inesperada? Estamos ansiosos para conhecer suas experiências.